Olá, amigos! Hoje vamos ver mais uma história de Mara, com o título Lembranças. Naquele dia, Mara estava saudosa de sua família e de sua vida na infância, a vida que ela tinha com seus pais e irmãos. E começou a recordar comigo desse tempo. E descobri que ela fazia suas traquinagens desde pequena. Éramos 6, começou a dizer ela. E garanto que não estava se referindo ao grande romance premiado pela Academia Brasileira de Letras da escritora Maria José Dupré. Éramos 6, repetiu ela como que querendo buscar na memória. Mamãe costumava nos identificar por adjetivos. Então, éramos, na ordem de idade, papai, mamãe, minha irmã bem mais velha que eu, era a que trabalhava. A outra minha irmã era a que tinha juízo. O meu irmão, o homem. E eu, a caçula, que não tinha juízo nenhum. Então, era assim. Quando passávamos dificuldades e precisávamos comprar fiado na venda, porque naquele tempo ainda se escrevia na caderneta, né? A irmã que trabalhava não podia ir, porque já trabalhava fora. Meu irmão também não, porque era homem. E eu também não, pois não tinha juízo e não saberia falar direito com o vendeiro. Sobrava para a que tinha juízo, pois nela a mamãe confiava. E dizia para ela: em você eu confio, minha filha, vai explicar-se com o homem. Essa palavra, em você eu confio, pesou nas costas de minha irmã por muito tempo, pois ela não admitia a si mesma fazer nada errado, porque mamãe confiava nela. Muitas vezes ela teve vontade de jogar essa confiança fora e experimentar coisas novas, mas lembrava-se: eu confio em você. E não precisava mais nada, nenhuma advertência, nenhuma vigilância, nenhum questionamento. Tudo era liberado para ela, só que, por ser confiável, ela mesma não aceitava fazer. Enquanto isso, continuou Mara, eu ficava à vontade para fazer das minhas. E minha mãe já esperava por comportamentos equivocados, pois dizia: Azinha, ela me chamava pelo diminutivo, né? Não tem jeito mesmo. E cabia à minha irmã, confiável, tarefas como ajudar na arrumação da casa, tirar água do poço no sarilho, ir na venda, etc. O irmão não podia fazer nada disso porque era homem. Cabia a ele vigiar o comportamento das irmãs, e isso era muito chato para nós. Lembro que, muito nova ainda, fui brincar de médico com um coleguinha japonesinho. Continuou ela, e gargalhava com a lembrança. Você já brincou de médico? Perguntou-me. Quem, eu? Nunca. Não sabe o que perdeu. E riu, sem me explicar o que seria essa brincadeira. E continuou. Mas um dia meu pai me pegou no flagrante e começou e ameaçou me bater. E só não o fez porque disse a ele que tinha aprendido com a minha irmã ajuizada. Riu-se de novo e acrescentou: só depois de adulta é que ela ficou sabendo o porquê de ter levado aquela surra de papai e proibida de sair na rua para brincar, pois naquela época nossas brincadeiras eram todas nas ruas, né? Éramos livres, continuou ela. Mas mamãe sabia que isso era coisa da Zinha e não de minha irmã, e deu-me uns cascudos por isso. Eu a ouvi em silêncio e fiquei imaginando. Como seria a sua vida em família, aprontando o tempo todo? Quando fiz 7 anos, continuou ela, tive de ir à escola, mas tinha medo e chorava. E a confiável tinha de me levar e ainda ficar comigo na sala, senão eu aprontava um berreiro. Imagina como ela ficava feliz com isso. As lições de casa
Minha irmã tinha de ensinar, pois ela sabia de tudo. Mas o que nossa mãe não sabia é que ela fazia as lições para mim, pois eu não gostava e não aprendia. E ela adorava fazer lições, mas não tinha paciência de me ensinar. Aos 9 anos, eu desejava usar sutiãs, mas não tinha peito. A ajuizada já tinha e usava uns de bojos que estavam em moda na época. Eu achava tão bonito. Então, quando ela saía, eu pegava os dela e usava para ir na rua, portando uns enormes peitões. Até que minha mãe via e gritava daquela maneira inconfundível: Zinha! E eu corria para tirar os peitões. Aos 12 anos, fiz amizade com uma vizinha que era assim da minha idade. No início eu não queria a amizade dela, porque achava ela muito feia com aqueles óculos que ela usava. Mas depois fui aceitando. Eu gostava de sair com ela porque concordava em trocar seus namoradinhos comigo. Então, era comum trocarmos nossos pares. E acrescentou: somos amigas até hoje. E parou de falar e suspirou, saudosa. A pílula anticoncepcional foi lançada na época em que eu comecei a namorar, continuou ela. Meus 15 anos, mais ou menos. Meu namoro, nesse tempo, era mais avançado do que os namoros da época. Então, ele comprou-me uma cartela das pílulas, mas ninguém podia ficar sabendo. E guardei junto ao emaranhado de roupas do armário que tínhamos em comum em casa. Eu te contei que a ajuizada tinha mania de arrumação? Não, mas imagino, respondi para ela, pois se cabia a ela essa responsabilidade. Então, essa exibida tirou um final de semana para arrumar essa bagunça, continuou Mara, pois dizia que queria separar suas roupas novas das minhas para que eu não as usasse às escondidas. E no meio das roupas ela encontrou aquela cartela e de imediato perguntou para a mamãe: que remédio é esse? Ela pegou na mão e examinou, pois nem ela conhecia para que servia. Leu e exclamou: é a tal da pílula para não ter bebês. É de quem? E começou a inquisição. A que trabalhava fora jurou que não era dela. A ajuizada não era também. A Zinha ninguém perguntou, pois era muito criança para saber o que era aquilo. O irmão, não, pois era homem. Então, por não ser de ninguém, nossa mãe jogou a infame e ultrajante no lixo. Perguntei ansiosa: e aí, Mara, o que aconteceu depois? Ué, algum tempo depois tive de me casar, pois estava grávida. Ninguém deixou eu usar a pílula. A culpa foi da minha irmã, a confiável, por ter mexido onde não devia. E também do meu irmão, que não fez direito à única tarefa que lhe cabia, porque era homem, de me vigiar. Ai, rimos muito juntas, dessas e de outras bobagens que ela traz na memória. Sempre que estamos juntas é só risadas. Não aguenta essa Mara. Mas outras histórias ficam para outra ocasião. Na próxima história, vamos falar sobre Mara, que ela era cantora. Vocês já imaginaram Mara cantora? Não percam a próxima história. Beijos.